Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Com, Edições Tesouro Aberto. Neemias, edificando o muro e fortalecendo a vida corporativa. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:1-4. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias 2:17-18. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos essa obra. Neemias 6:15-16. Oremos. Querido Pai Celestial, ao estarmos diante de Ti e da Tua Palavra, pedimos que venhas nos dar um espírito adequado, uma atitude correta, de modo que possamos estar entre aqueles que tremem diante da Tua Palavra, amam Tua Palavra e desejam praticá-la. Colocamos essa oportunidade em Tuas mãos e confiamos em Teu Espírito Santo para nos conceder sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. A Ti seja a glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os livros históricos do Antigo Testamento começam com Josué e terminam com Neemias. Portanto, o livro de Neemias é o último desta série de livros. Como o livro de Ester vem depois de Neemias, alguém poderia dizer que Ester é o último dos livros históricos. No entanto, se considerarmos a ordem cronológica, Ester está antes de Neemias. O tempo desde Josué até Neemias cobre um período de aproximadamente 1020 anos de história. Muitas coisas aconteceram durante esses anos. Os filhos de Israel conquistaram a terra de Canaã sob a liderança de Josué. Em seguida, eles foram governados pelos juízes por cerca de 400 anos. O reino foi estabelecido por Saul, Davi e Salomão, para em seguida ser dividido em dois nos tempos de Roboão até os dias de Oséias, último rei de Israel. O reino do norte foi levado cativo e o reino do sul, Judá, permaneceu dos dias de Ezequias até o reinado de Zedequias. Depois disso, houve por 70 anos o cativeiro na Babilônia e, após esse período, pela graça de Deus, o retorno sob a liderança de Zorobabel. Seguiram-se outros retornos sob o comando de Esdras e de Neemias. Portanto, essa é uma história longa e muito interessante. Embora o livro de Neemias seja o último dos livros históricos do Antigo Testamento, ele representa o início de um tratamento especial de Deus para com seu povo e a cidade de Jerusalém. No capítulo 9 do livro de Daniel, vemos que o profeta estava buscando a Deus com respeito ao fim do cativeiro na Babilônia. Em função disso, o Senhor enviou-lhe seu anjo para declarar seu plano para a cidade e para seu povo. Daniel 9:24-27. Contudo, a revelação foi muito mais ampla do que aquilo que Daniel pedira. Deus lhe disse que iria separar um tempo na história correspondente a 70 semanas. Na verdade, a palavra semanas não está no original. A tradução literal é 70 setes. Como o número 7 representa uma semana, a tradução apresenta 70 semanas. Deus separou dentre a história um período de 70 setes para a cidade de Jerusalém e para o povo de Israel. Com estes 70 setes, Deus iria fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Daniel 9:24.
Os 77 se iniciam da seguinte maneira: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E, até ao fim, haverá guerra. Desolações são determinadas. Daniel 9, 25 e 26. Os 77 começaram com a ordem para reedificar a cidade de Jerusalém. Este decreto foi promulgado no 20º ano do reinado de Artaxerxes Longimanos. Nesta oportunidade, Neemias recebeu o encargo de retornar a Jerusalém e reconstruir o muro e a cidade. Portanto, os 77 começam com o retorno de Neemias. O muro e a cidade seriam reconstruídas em tempos angustiosos e após 69 semanas, o Messias, ungido, seria morto. No original, a palavra morto é cortado, tendo um sentido muito forte. Isso quer dizer que o Messias não irá simplesmente embora, mas que será literalmente cortado. Tal fato nos fala da crucificação do Senhor Jesus. Desse modo, vemos que o livro de Neemias é muito importante, pois ele não apenas conclui a história do Antigo Testamento, como também inicia o tratamento especial de Deus com a cidade de Jerusalém e o povo de Israel. Ao todo, 3 retornos da Babilônia estão registrados na Bíblia. O primeiro deles, sob a liderança de Zorobabel, ocorreu no ano 536 a.C. Nessa ocasião, cerca de 50.000 pessoas vieram da Babilônia para Jerusalém e lá reconstruíram o templo. O segundo retorno do povo de Israel ocorreu sob o comando de Esdras, com alguns milhares de pessoas no ano 458 a.C. O encargo de Esdras era de embelezar o templo, ou seja, de fortalecer o serviço da casa de Deus. Por fim, o terceiro retorno aconteceu sob a liderança de Neemias, no ano 445 a.C., com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém e fortalecer a vida na cidade. Estes são os 3 retornos registrados nas Escrituras. 3 aspectos do resgate. A casa. Sabemos que a história do Antigo Testamento é útil para nossa admoestação. Em outras palavras, a história do povo de Israel daquela época é um tipo da história do povo de Deus de nossos dias. Nós cremos que estamos vivendo em um tempo de resgate e o povo de Deus precisa retornar. No resgate do povo de Deus existem 3 aspectos distintos. Em 1 Pedro 2,5, a Escritura nos diz que somos como pedras vivas que são colocadas juntas para serem casa espiritual. Isso quer dizer que somos o templo de Deus. Quando os filhos de Israel estavam no cativeiro, eles não tinham o templo de Deus. O máximo que eles tinham eram as sinagogas. Contudo, o desejo do coração de Deus era ver a sua casa restaurada, pois era somente no templo, em Jerusalém, que ele havia colocado seu nome. Somente naquele templo é que o povo poderia oferecer sacrifício por seus pecados. Infelizmente, a maioria daqueles que viviam no cativeiro estava satisfeita com a vida naquela terra, pois viviam para si mesmos. Apenas aqueles cujos corações eram voltados para Deus estavam prontos para ter suas raízes arrancadas daquela terra onde peregrinavam, retornar a Jerusalém em ruínas e lá edificar o templo para o nome do Senhor. A mesma coisa se aplica a nós hoje em dia. Deve haver uma reedificação da casa de Deus. Pedras vivas devem ajuntar-se com base na pureza, ou seja, baseadas somente em Cristo como fundamento, de modo a serem edificadas como habitação de Deus e, assim, magnificar seu nome. O sacerdócio. O segundo aspecto do resgate é o ministério do templo. Este aspecto foi resgatado sob a liderança de Esdras, o escriba. Não somos apenas a habitação de Deus, mas também somos um sacerdócio santo. Este sacerdócio precisa ser resgatado. No cristianismo de nossos dias, existe uma distinção entre clero e leigos. Existe um grupo de pessoas separadas para servir a Deus, enquanto os demais são leigos, gente comum. Entretanto, todos os crentes são sacerdotes e todos deveríamos ser um sacerdócio santo e servir ao Senhor juntos. Esse aspecto ainda precisa ser resgatado em nossos dias.
O testemunho. O terceiro aspecto nos mostra que a igreja não é apenas o templo de Deus, nem apenas um sacerdócio santo, mas também é uma cidade construída no cume de um monte. Cristo disse que tal cidade não pode ser escondida e que, do mesmo modo, nossa luz deve brilhar e ser manifestada ao mundo. Ver Mateus 5:14. O povo de Deus do presente também é uma cidade morada. A cidade é a humanidade sob um governo. É uma comunidade, um testemunho, a reunião de um povo sob o governo divino de Cristo, a comunhão dos santos que vivem juntos em unidade. A cidade é um testemunho, pois deve ser conhecida pelo mundo como um vaso para o testemunho de Jesus. A casa precisa ser resgatada, o sacerdócio precisa ser resgatado, a cidade e seu testemunho precisam ser resgatados. Encontramos todos esses aspectos tipificados no livro de Neemias. O copeiro. O livro de Neemias é como um diário pessoal. Ao longo de toda a narrativa, Neemias usa a primeira pessoa do singular. Em outras palavras, o livro é a história de sua própria vida. Contudo, sua vida está tão entrelaçada com a história do povo de Deus que ela se torna o último livro da história do Antigo Testamento. Neemias significa o conforto de Jeová e certamente Deus o levantou para ser conforto junto ao seu povo. Não sabemos muito sobre o passado de Neemias, a não ser que ele era filho de Acalias. Ele viveu durante o reinado de Artaxerxes Longimanos, em Suzã, a capital do Império Persa. Neemias era o copeiro do rei. Sabemos que ele vinha da família real de Judá. Contudo, naquela época, os filhos de Israel estavam sob governo estrangeiro. Eles eram escravos na Pérsia, mas Neemias tornou-se o copeiro do rei. Naqueles tempos, o copeiro não era um garçom como hoje em dia. Na verdade, o copeiro ocupava um posto muito elevado nas cortes da época. Em uma monarquia absoluta, os reis ou imperadores estavam sempre com medo de ser assassinados. Portanto, eles precisavam ter alguém ao seu lado em quem pudessem confiar. Normalmente, essa pessoa era um companheiro, um amigo do rei. O rei não somente amava essa pessoa, mas também era amado por ela, a ponto dela estar pronta a morrer pelo rei. Em função disso é que havia a figura do copeiro naqueles tempos. Antes de levar o cálice de vinho ao rei, o copeiro bebia. Caso houvesse veneno no vinho, o copeiro morreria em favor do rei. Desse modo, o copeiro era uma pessoa que estava muito próxima do rei. Mesmo que Neemias fosse um escravo, na providência de Deus ele tornou-se o copeiro do rei e seu confidente. Neemias vivia uma vida muito confortável na corte de Suzã. Entretanto, seu coração e sua atenção estavam em outro lugar. Ainda que ele vivesse confortavelmente no palácio real e ocupasse uma posição bastante elevada na corte persa, seu coração estava com o povo que havia retornado do cativeiro para Jerusalém em favor do nome de Deus. Neemias não pudera retornar com eles, mas seu coração estava lá. Embora tivesse uma vida confortável e privilegiada, ele nunca se esquecera de seus irmãos que estavam tentando representar o nome de Deus sobre a terra. Seu coração estava com eles em Jerusalém. A cidade sem muros. Um dia, seu irmão Hanani voltou de Jerusalém com alguns outros de Judá e Neemias lhes perguntou sobre o que estava acontecendo com o povo que lá estava. Foi-lhe dito que o povo que havia retornado do cativeiro, que ainda estava em Jerusalém, passava por grandes dificuldades. Eles estavam em tribulação, aflição e desprezo. Depois que o remanescente havia retornado, haviam conseguido reconstruir o templo e reiniciar seu ministério. Contudo, a cidade ainda estava em ruínas. Os muros estavam destruídos e os portões queimados. Não havia qualquer tipo de proteção. O inimigo que estava ao redor podia vir de dia ou de noite para molestá-los, perturbá-los, atacá-los e fazer de sua vida uma constante tribulação. Eles estavam desprotegidos e a vida era muito difícil naquele lugar. Por causa disso, muitos daqueles que tinham voltado a Jerusalém já haviam retornado à terra do cativeiro. Felizmente, ainda haviam alguns que permaneciam lá, lutando para manter o nome de Deus em uma terra estéril e em uma cidade sem muros. Entretanto, aquelas pessoas estavam em grande aflição e desprezo. Ao ouvir isso, Neemias foi profundamente tocado, chorou, jejuou e orou perante o Deus dos céus.
As notícias sobre Jerusalém chegaram para ele em novembro ou dezembro daquele ano. Neemias então orou por vários meses esperando em Deus. Ele não se apressou em fazer alguma coisa por si próprio, mas buscou o Senhor. Ele orou a Deus e se ofereceu a Ele. Foi somente em março ou abril do ano seguinte que Deus lhe abriu a porta. Ele estava servindo o rei em sua mesa e, quando ergueu o cálice, o rei percebeu que havia tristeza em seu semblante. O rei disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Deve haver algo em teu coração. Neemias assustou-se com o fato do rei ter percebido algo em seu coração. Nesses casos, o rei poderia suspeitar que ele quisesse assassiná-lo, e isso seria muito sério. Anteriormente, Neemias nunca havia estado triste diante do rei, mas ele não conseguia mais conter-se, pois o encargo em seu coração era grande demais. Portanto, em silêncio, ele ergueu seu coração a Deus e orou. Ele disse ao rei: Como posso estar feliz se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está em ruínas? O rei então perguntou-lhe: Que queres pedir-me? Neemias pediu ao rei permissão para ir a Jerusalém e edificar a cidade. A boa mão do Senhor estava sobre ele, pois fora-lhe dada a permissão. Desse modo, o decreto real mencionado em Daniel 9:25 se cumpriu e iniciou o tratamento especial de Deus com a cidade de Jerusalém e com o povo de Israel. A Igreja Sem Muros. Será que, ao lermos essa história, sentimos o toque do Espírito Santo de que a mesma coisa está ocorrendo hoje? No presente, muitos crentes ainda estão na terra do cativeiro. Muitos crentes estão construindo suas casas e seus negócios. Embora adorem a Deus, eles o fazem a seu modo, da maneira que mais lhes agrada, tal como o sistema das sinagogas no passado. A realidade é que, mesmo em nossos dias, existe um grupo muito pequeno, um remanescente, que está disposto a deixar a Babilônia. A maioria permanece na confusão, não apenas a confusão do mundo, mas também a confusão do mundo cristão. Eles preferem ficar lá em vez de retornar à pureza e à simplicidade de Cristo Jesus para serem edificados juntos sob o nome do Senhor. A realidade é que são poucos dentre o povo de Deus que tiveram revelação do sacerdócio santo e que estão dispostos a servir o Senhor de acordo com o dom e a graça que Deus lhes deu, em vez de permitir que uns poucos sirvam a Deus por todos. A realidade é que, hoje em dia, o povo de Deus não está separado do mundo. Parece não haver nenhum muro separando o mundo da igreja. Em nossos próprios dias, existem muito poucos que vivem realmente debaixo do governo divino de Cristo. De fato, são poucos dentre o povo de Deus que conhecem a comunhão dos santos, ou seja, como viver juntos em amor e unidade. A realidade é que no presente, o testemunho de Jesus não é disseminado. O mundo não pode ouvi-lo, nem vê-lo e nem mesmo percebê-lo. Todas essas coisas são reais nos dias em que vivemos. Onde está nosso coração? Onde nossa atenção está concentrada? Será que estamos apenas vivendo para nós mesmos? Será que estamos unicamente ocupados em construir nossas casas e estabelecer nossos negócios? Sem dúvida estamos adorando a Deus e expressando nosso amor por Ele. Entretanto, será que estamos fazendo isso para nossa satisfação própria? Será que servimos a Deus como um sacerdócio santo? Porventura somos uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida? Onde está o testemunho de Jesus neste mundo? Na oração do Senhor Jesus, registrada no capítulo 17 de João, vemos como ele orou para que fôssemos um, tal como ele e o Pai o são, de modo que o mundo visse que ele havia sido enviado pelo Pai. Quão dividido está o povo de Deus em nossos dias! Muitas têm sido as tentativas feitas para unir o povo de Deus. Contudo, o movimento ecumênico é algo externo. Ele não funciona porque não trata com a realidade. Não há modo de sermos um, tal como o Filho e o Pai o são, a menos que sejamos separados do mundo. Portanto, vemos que um aspecto da oração de João 17 nos mostra o anelo do Senhor para que sejamos um. Esse é o testemunho que Ele espera de nós. No entanto, como podemos ser um se não formos separados do mundo? Por causa disso, o Senhor repete vez após vez que não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele.
Quando olhamos o cristianismo de nossos dias, temos dificuldade de perceber a linha de separação entre o mundo e o cristianismo. Onde termina o mundo? Onde começa a igreja? Não conseguimos identificar esses limites, pois não existe um muro de separação. Não havendo este muro, aqueles que querem ser a casa de Deus e desejam servi-lo como sacerdócio santo estão sempre sendo atacados. Eles não têm nenhuma proteção e permanecem em constante aflição e desprezo. Portanto, esse é o dia em que os outros, como Neemias, precisam ser levantados por Deus. É muito importante que vejamos onde está nosso coração. Será que nosso coração está conosco mesmo, buscando nosso próprio bem-estar? Ou será que nosso coração está com aquele grupo pequenino de pessoas que lutam para permanecer firmes em favor do nome e do testemunho de Jesus? Onde nós estamos? Estamos preocupados com o testemunho de Jesus? Caso isso seja verdade, estamos chorando diante de Deus? Estamos orando diante dele? Estamos nos oferecendo a ele para que, por sua graça, possamos ser usados por ele para a edificação do muro da igreja? Esse muro é de tremenda importância. Em Gênesis, no princípio de tudo, quando Deus colocou Adão e Eva no belo jardim do Éden com todas aquelas árvores e frutos, notamos que não havia muro. Aquele lugar era um jardim, mas não havia muro, porque Deus queria que Adão e Eva fossem o muro do jardim. Portanto, Deus lhes disse: vigiem o jardim, pois vocês são o muro. Vocês devem impedir que o inimigo entre. Vocês devem preservar aquilo que Deus fez. Infelizmente, Adão e Eva falharam e não vigiaram. O inimigo entrou e destruiu a obra de Deus. A cidade murada. Ao longo dos séculos, apesar de tudo isso, Deus tem edificado esse muro com seu povo redimido. O muro não pode ser reerguido somente por Deus, pois pertence à nova criação. Ele precisa ser edificado conosco e em nós. Deus tem edificado esse muro e continuará a fazê-lo até que se complete, pois ao chegarmos ao fim da Bíblia, vemos a cidade santa, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Quão grande é essa cidade! Ela possui um muro que mede 144 côvados de altura, ou seja, cerca de 64 metros, correspondente a um edifício de 20 andares. Nunca houve muralha tão alta como esta. Em outras palavras, isso significa que é a perfeita separação. Em Apocalipse, o muro está construído. Hoje, Deus está edificando este muro com seu povo. Que tipo de muralha é essa que encontramos em Apocalipse? Trata-se de uma muralha de jaspe, que é uma pedra preciosa. Esse jaspe é como um cristal. No capítulo 4 de Apocalipse, quando João descreve a visão de Deus em seu trono, ele viu alguém semelhante ao jaspe e ao sardônio. Portanto, o jaspe fala da vida de Deus, da glória de Deus e da natureza de Deus. A muralha deve ser construída com a vida de Deus e isso constitui a separação. Precisamos ser separados do mundo. Será que normas e regras podem nos separar dele? Não, pois regras e normas nos guardam externamente, mas não nos separam internamente. Os filhos de Israel saíram do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, mas no deserto mostraram que seu coração ainda estava no Egito. Eles ficavam pensando no alho, nas cebolas, nos pepinos e em todos os aromas do Egito. O mundo ainda estava neles. É a vida de Deus que nos separa do mundo. À medida que o Espírito Santo começa a edificar a vida de Deus em nós, esta vida vai automaticamente nos separar de tudo o que é do mundo. O muro vai crescer, crescer e crescer até que seja completo e perfeito. Entretanto, o muro não é apenas separação, ele também é proteção e preservação, pois guarda tudo o que se encontra em seu interior. Tudo que está envolvido pelo muro é guardado pela presença física do muro. Precisamos ter os olhos abertos para isso, de modo que sejamos guardados, tendo o muro ao nosso redor. A visão de Neemias. Quando Neemias percebeu a situação em que Jerusalém se encontrava, seu coração ficou pesado. Ele percebeu que a necessidade real do remanescente que estava em Jerusalém era reconstruir os muros. Portanto, ele orou e Deus respondeu sua oração, permitindo que ele fosse à cidade e reedificasse os muros. 3 dias após ter chegado lá, ele se levantou no meio da noite com alguns poucos homens e saiu para inspecionar as ruínas.
Até então, Neemias não havia falado a ninguém sobre o propósito de sua vinda a Jerusalém. Durante a noite, ele fez todo o percurso ao redor da cidade e viu como os muros estavam em destroços. No dia seguinte, ele reuniu os que lá estavam e disse: Vejam a miséria em que estamos pelo fato de não haver muro. Portanto, reedifiquemos os muros da cidade. Desse modo, Neemias inspirou o povo, que por sua vez respondeu: Disponhamo-nos e edifiquemos. Precisamos ter um encargo real pela Santa Cidade, pela Nova Jerusalém, pela Igreja. Devemos ter um encargo verdadeiro pelo testemunho de Jesus. Contudo, esse encargo não é suficiente. Precisamos ter uma visão da real condição do povo hoje em dia. Seguidamente, perdemos a percepção daquilo que está realmente faltando. Pensamos que tudo está bem, que tudo está tranquilo. Ficamos tão habituados ao contexto em que vivemos que nos acostumamos com ele. Uma das nossas peculiaridades como seres humanos é que podemos nos acostumar com qualquer coisa. Todavia, isso também é um perigo, pois as coisas acontecem tão seguidamente ao nosso redor que deixamos de percebê-las. Em outras palavras, aquelas pessoas que viviam em Jerusalém viam todos os dias as ruínas do muro e, com o tempo, aquilo se tornou para eles algo comum e sem importância. Será que nossa situação não é parecida com essa? Estamos tão acostumados com a ruína do povo de Deus, com a fraqueza do testemunho de Deus, a ponto que isso perdeu qualquer significado para nós. Como precisamos de visão! Precisamos ver a situação como se fosse na escuridão da noite, para percebermos a grande miséria revelada pelas ruínas. Se Deus nos der uma percepção dessa situação, creio que Ele também nos dará um desejo de reedificar o muro. Tal desejo precisa ser compartilhado com todo o povo de Deus. Possamos todos nós nos erguer e dizer: disponhamo-nos e edifiquemos. Uma edificação corporativa. A construção dos muros no capítulo 3 de Neemias é muito interessante. Embora o encargo fosse de Neemias e ele tenha ido a Jerusalém para reedificar os muros, esta obra não poderia ser feita por um homem só. A reconstrução haveria de envolver todo o povo que estava na cidade. Todos tinham que estar envolvidos. A obra era muito grande para ser feita por uma só pessoa. Na construção do muro do testemunho de Jesus, cada indivíduo deve estar envolvido. O trabalho não era apenas dos governantes da cidade, ou apenas do sumo sacerdote, ou dos sacerdotes em geral. A narrativa nos mostra que havia ourives, perfumistas, servos e filhos envolvidos. Alguns se levantaram e edificaram junto com seus filhos, enquanto outros o fizeram junto com suas filhas. Todos estavam envolvidos com a construção do muro. Um ourives trabalha com objetos pequenos e muito preciosos. Ao trabalhar no muro, uma pessoa desse tipo tem que lidar com blocos de pedra e escombros, ou seja, algo muito diferente de seu trabalho usual. Fico com pena principalmente dos perfumistas, para os quais o olfato era tão importante. Ao lidar com a sujeira e a poeira, seu olfato deve ter sido afetado, mas eles não se importaram, porque o testemunho de Deus era mais importante do que sua subsistência. Homens, mulheres, filhos e filhas estavam envolvidos. Cada um tinha que levantar-se e edificar somente aquela porção que Deus lhes havia designado. Se alguém não edificasse a sua parte, ficaria um buraco naquele lugar e o inimigo poderia entrar na cidade. Todos os nomes dos construtores foram registrados nas Escrituras, ou seja, Deus estava vendo tudo. Os nobres dos tecoitas consideraram que aquele tipo de trabalho estava abaixo de sua dignidade e deixaram que seus servos o fizessem. Eles não colocaram suas mãos na obra, mas Deus estava vendo tudo. No entanto, alguns deles amavam tanto ao Senhor que, após terminarem a primeira, construíram uma segunda parte. A obra de reconstrução do muro era bastante diversificada. Alguns edificavam torres e portões, outros edificavam um muro nos vales e outros erguiam as esquinas. Ainda que o trabalho fosse mais difícil em alguns lugares e mais fácil em outros, todos eles trabalhavam juntos como se fossem um só homem. Passados 52 dias, o muro estava terminado. Será que essa história não tem uma lição para nós hoje?
Não deixe que seus irmãos coloquem suas mãos à obra enquanto você fica de fora, como se aquilo não estivesse à sua altura. Se algum de nós deixar de fazer a sua parte, não apenas haverá um buraco no muro, mas nossa atitude ficará registrada no livro de Deus. A resistência do inimigo. O povo de Jerusalém edificou o muro em uma situação muito difícil, pois seus inimigos não estavam nada contentes com isso. Os samaritanos começaram escarnecendo deles, e quando isso fracassou, eles conspiraram para os atacar. Por causa disso, o povo usava uma mão para carregar pedras e outra para brandir a espada. Quando o ataque externo não funcionou, o inimigo tentou provocar algo no meio deles. Os nobres e magistrados estavam sendo muito duros com o povo, a ponto de fazê-los vender seus filhos e filhas a eles como escravos. Isso gerou muita murmuração e a situação precisou ser corrigida. Além disso, o inimigo tentou acusar Neemias de edificar o muro porque queria tornar-se rei. Seus adversários chegaram a subornar alguns profetas e uma profetisa para que profetizassem falsamente contra Neemias. Entretanto, pela graça de Deus, Neemias sabia o que estava fazendo. Ele não iria abandonar a obra, nem se sujeitaria a ameaças. Ele não seria desviado de seu caminho. Ao contrário, ele e o povo deram continuidade ao trabalho até que o muro foi completado. O que teria deixado os inimigos tão temerosos ao terminar a obra? A razão é que o muro terminado significava que os inimigos nada mais poderiam fazer contra o povo de Deus. Essa é a razão pela qual eles estavam furiosos com a construção do muro. Quando ele foi terminado, os inimigos tiveram que reconhecer que aquela havia sido uma obra de Deus, e isso os encheu de temor. Quem está com medo hoje em dia? Somos nós ou são os nossos inimigos? Se o muro for construído, se o testemunho de Jesus for resgatado, não precisamos temer. O inimigo é que está com medo porque está derrotado. Isso é demonstrado pela construção do muro. O reavivamento do primeiro amor. A construção do muro é apresentada nos capítulos de 1 a 7. Do capítulo 8 ao capítulo 10, percebemos que, após a construção, Neemias reuniu o povo e Esdras leu o livro diante deles. Homens, mulheres e todas as crianças que podiam entender estavam ali ouvindo a palavra que era lida e explicada. Após ouvirem a palavra de Deus e entenderem o que ela dizia, eles começaram a chorar, pois reconheceram que haviam pecado contra Deus. Eles perceberam que estavam naquela situação por causa de sua infidelidade para com Deus. Então eles foram consolados por Esdras, Neemias e pelos levitas que ensinavam. Eles disseram ao povo: "Vocês devem se regozijar nesse dia por causa das misericórdias de Deus." O povo prosseguiu com a leitura da palavra, festejou a festa dos tabernáculos e renovou sua aliança com Deus com o propósito de lhe servir. Colocaram sobre si mais do que o Senhor lhes requeria. Eles não apenas trouxeram suas primícias a Deus, mas ainda impuseram sobre si que cada um pagaria a terça parte de um ciclo para o serviço da casa de Deus. Também fizeram ofertas voluntárias de lenha para que o fogo estivesse continuamente aceso na casa de Deus. Isso mostra como houve um reavivamento do primeiro amor para com Deus. A importância da palavra de Deus. Se nosso coração estiver na construção do muro, desejoso de ver a separação, a unidade e o testemunho, então a palavra de Deus irá operar em nossos corações. Todo o resgate que conhecemos na história do povo de Deus está relacionado com a sua palavra. Recentemente, li um livro muito extenso sobre a Reforma, que é provavelmente o melhor nesse assunto. Ele trata da Reforma não somente na Alemanha, mas também na Suíça, França e Inglaterra. Esse livro afirma, vez após vez, que a Reforma surgiu não por outra razão, mas por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que prepara o caminho. Portanto, ela é o fundamento da Reforma. Sabemos que isso é verdade, pois o clamor da Reforma foi estabelecer uma Bíblia aberta. Quão importante é a palavra de Deus! Como precisamos lê-la, escutá-la, vê-la ser explicada para nós não apenas por homens, mas pelo Espírito Santo. À medida que somos tocados pela palavra, nosso primeiro amor é renovado. Será que abandonamos nosso primeiro amor?
Externamente, tal como a igreja em Éfeso, estamos prosseguindo como sempre. Eles eram operosos e dedicados, tinham entendimento e disciplina, mas haviam abandonado seu primeiro amor. O Senhor teve que lhes dizer: tenho algo contra ti. O que o Senhor busca é o primeiro amor. Precisamos de um reavivamento do primeiro amor, e ele vem por meio da palavra. O propósito da palavra é a salvação de todo aquele que crê. Possa essa palavra tornar-se tão poderosa em nosso meio que nosso primeiro amor seja continuamente avivado e instigado. Portanto, o povo de Jerusalém fez uma nova aliança com Deus, para amá-lo e jamais se esquecer de sua casa. Fortalecimento da vida na cidade. Do capítulo 11 ao capítulo 13 de Neemias, notamos que Jerusalém era uma cidade extensa, mas havia muito pouca gente morando nela. Todos os líderes passaram a residir na cidade, enquanto o restante do povo se dividia em grupos de 10. Cada grupo lançou sortes, de modo que um dentre cada grupo de 10 se mudaria para Jerusalém. Aquele que decidisse vir morar na cidade voluntariamente seria abençoado. Em outras palavras, isso mostra que a vida da cidade teve que ser fortalecida. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nesse ponto, percebe-se que não havia apenas um muro que os separava do mundo, o qual se tornou seu testemunho, mas que eles também estavam sendo edificados juntamente. Eles fortaleciam-se mutuamente e cuidavam uns dos outros. Encorajavam-se mutuamente e se amavam, demonstrando cuidado uns pelos outros. Eles não viviam longe uns dos outros, cada um cuidando de seu interesse, mas reuniram-se para viver juntos como um só povo, debaixo de um único governo, a soberania divina de Deus. O resgate da vida corporativa. Não só a adoração e o serviço da igreja precisam ser resgatados, mas também a vida corporativa. Nossa cultura faz tamanha lavagem cerebral que a única coisa que queremos é ser independentes. Isso é positivo em um sentido, mas em outro aspecto é um grande obstáculo. De fato, nós somos indivíduos e vamos permanecer indivíduos. Nossa individualidade é um dom de Deus. Ele nunca desejou que fôssemos uniformes, pois isso é monótono. Deus deseja variedade. Entretanto, nosso individualismo precisa acabar. Não podemos ser independentes a ponto de não nos relacionarmos com nossos irmãos. Precisamos estar em comunhão uns com os outros. É verdade que precisamos dizer ao Senhor que sem Ele nada podemos fazer, mas também temos que dizer de coração que sem nossos irmãos nada podemos fazer. Deus é capaz de nos dizer que sem nós Ele nada fará. Será que somos humildes o suficiente para dizer a mesma coisa? Somos tão independentes e vivemos como se estivéssemos a muitos quilômetros uns dos outros. Não estou me referindo a quilômetros literais, mas em nosso espírito precisamos nos mudar para residir na cidade e fortalecer a vida corporativa da igreja. Precisamos nos relacionarmos com os outros. Sabemos que existem aspectos que são privados. Não estou dizendo que tudo em nossas vidas tem que ser registrado e supervisionado, pois isso não é a vontade de Deus. Contudo, precisa haver um espírito de proximidade, de modo que possamos orar uns pelos outros e possamos buscar a mente do Senhor juntos para fortalecer a vida da cidade. No livro de Neemias, encontra-se o resgate do testemunho, que inclui 3 aspectos. Primeiro, a construção do muro, que representa separação e unidade. Segundo, o reavivamento do primeiro amor. Terceiro, o fortalecimento da vida corporativa. Quando essas 3 coisas são recuperadas, a obra de resgate está completa. Portanto, que o Senhor seja conosco nesse sentido. Oremos. Querido Pai Celestial, te agradecemos porque estás chamando teu povo a retornar para teu desejo e pensamento originais. Te louvamos porque está havendo um retorno à adoração e ao serviço. Todavia, Senhor, também é necessário que haja um retorno ao testemunho, de modo que teu povo não esteja mais dividido entre si. É necessário que ele esteja separado do mundo, mas seja um em comunhão. É necessário que teu povo tenha uma vida corporativa real, que glorifique o teu nome e que o primeiro amor seja reavivado em seu meio. Senhor, esperamos por isso.
Oramos por isso e nos oferecemos para isso. Rogamos que, por tua misericórdia e graça, venhas despertar nossos corações para que possamos ser usados por ti em tal resgate. Isso é tudo para a tua glória e para teu grande nome. Oramos no nome de nosso Senhor Jesus. Amém.